canal Identidade Cultural tem a honra de apresentar Marcelo Girard. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. E para começar, quem é Marcelo Girard? Mas eu gosto de fazer gelatina, brigadeiro, entendeu? Escrevo uns poemas de vez em quando, entendeu? E coloco lá algumas coisas de arte e tento não... Ultimamente eu me levava muito a sério, aí depois eu comecei a não me levar. Porque a arte, ela tem essa ousadia de ir e mudar a imagem. Então, assim, a minha imagem por dentro é de uma pessoa muito cerebral, muito séria, dentro da arte que eu faço. E que não parece para as pessoas sempre é um motivo de deboche, de brincadeira, de sarcasmo, mas eu sei que no fundo é uma ferramenta que eu uso para mostrar a minha filosofia, a minha arte. Porque se eu fosse falar sério, ninguém ia prestar atenção na minha crítica, entendeu? Interessante. E fale um pouco das suas experiências profissionais. Eu comecei 16 anos a fazer um trabalho de poesia. Publiquei meu primeiro livro chamado Dente Cariado de Cristo. E esse livro eu publiquei, na época era um offset. E eu tive muitas polêmicas dentro da família. Na escola eu cheguei a brigar com a pessoa. Que tipo de polêmicas? Eu era ateu, né? De 2010 atrás eu era ateu. Depois eu comecei a acreditar em Deus mais fielmente. Creio fielmente nele. E eu, como ateu, rebatia muitas coisas dentro do que tinha. Então, nesse meu primeiro livro, quando eu falava no título Dente Cariado de Cristo, e o cariado com I, não com E, é cariação de advogado. Então, esse cariado gerava muita polêmica, porque o cariado é aquilo que não está bom nem está ruim, você pode tratar. E eu estava nesse processo de tratamento na adolescência. Então, em vez de eu beber, fumar maconha, eu escrevia poesia, entendeu? Eu tinha que fazer alguma coisa útil e também me desconstruir. Então, a palavra me servia para eu escrever e registrar aquilo, né? E não contar para ninguém. Como eu era ateu, eu contava para o papel, falando, não vai contar para ninguém. Então, era a minha maneira de ter Deus ali no papel comigo, entendeu? Sim. E, Marcelo, fale um pouco de você na área de marketing cultural. É um trabalho que, assim, gera um pouco de repercussão, de dinheiro, acaba ajudando alguns amigos meus. Mas o marketing, ele pega a tua imagem e, né, eleva para onde você quiser. Você pode pegar um cara que fala errado, barbudo, analfabeto, fazer ele presidente da República. O marketing faz isso. Né? Faz essas merdas, é verdade. Entendeu? É culpa do marketing, entendeu? Então, eu já fiz várias outras besteiras no marketing. Então, como toda profissão, tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, o que acontece? E no marketing cultural, os artistas brasileiros ainda demandam muito dessa estratégia. Que é assim, olha, você tem esse livro, muda esse final para vender mais. Tenho medo de best-seller. Quando a pessoa fala, eu vou te dar um best-seller, eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho um morro de medo, entendeu? Parece filme de terror. Então, eu tenho medo. Mas, assim, eu sei que o best-seller funciona e na cultura da literatura americana, como dos filmes, é tudo estudado. Olha, na música, 30 segundos depois você bota aqui um coral, aqui, ó, nesse final aqui muda o personagem. O artista brasileiro, nesse ponto do marketing cultural, de mudar, de fazer propagar o seu trabalho, ele tem medo. Ele é muito vaidoso nisso. Ele não muda um título, ele não muda o nome do personagem. É muito difícil o artista brasileiro ceder a essa estrutura profissional. Então, quando ele não sai dessa estrutura profissional desse marketing, ele é visto pelos outros países, não estou falando que é errado ou certo, é o meu ponto de vista, ele é visto pelos outros países como um artista não profissional, porque ele não cede a algumas determinações do mercado. Mas aí você me pergunta, mas aí tem que ceder ou não? Não é questão de ceder, mas é questão de que você tem que sobreviver, ou melhor, viver melhor da sua arte. Então, esse produto seu, você tem um livro, algum trabalho seu, ele tem que ser melhor apresentável. Porque eu falei assim, poxa, mas eu tenho uma oficina de carro e escrevo, nada contra, mas uma hora você vai ter que ser profissional daquela área, você vai ter que se posicionar e vender e, infelizmente, ter dinheiro com aquilo. Então, o marketing cultural ajuda nisso, entendeu? E na área de produção, como que você começou? A produção eu gosto muito, sempre produzi. Você, antes da entrevista, me perguntou, né? Ele estava me perguntando aqui, gente, né? Se era Girard ou Girard. Eu até falei, Girard é meio, né? Meio gayzinho, fica meio estranho, pessoal. E eu falo Girard. E o que acontece? Lá atrás,
E eu com 11, 12 anos eu fiz um desfile de moda, porque não tinha ninguém. Na verdade eu queria pegar as meninas, né? Então o que acontece? Eu me meti, eu vou desfile, eu faço o desfile. E tinha uma menina muito bonita, 2, 3 meninas, eu falei assim, caramba, vou fazer. Então eu comecei fazendo 12, 13 anos esse desfile nessa escola particular. E gostei e fiz certinho, desfile por ali, entra por ali, pesquisei, não sei o que, não tinha internet, eu veio em livro, moda, tal, rosto, cara. Fui muito zoado pelos garotos, mas eles mal sabiam que a minha estratégia de marketing era outra, com as meninas, e funcionou. Mas ali eu gostei, e aí eu produzi um passeio de bicicleta 2 meses depois, com 14 anos, com um colega meu e tal. Aí depois fui produzindo evento, sarau, quer dizer, produzir para fazer para o outro, não só para mim. Quando você produz, não é só produzir meu trabalho, meu livro, meu vídeo. Aí essa arte do produtor vem o meu lado social, estou fazendo para o outro. Então, quando eu fiz televisão, quando eu fiz rádio, eu tive uma rádio na internet de poesia que eu fiz em 2007, foi a primeira do Brasil, aí só tocava poesia, entendeu? Então, quando eu fiz essa rádio na internet, quase ninguém tinha internet, e eu fiz para os outros, esquecia do meu trabalho, então eu fazia para os outros poetas, outros escritores, entendeu? E daí que veio a paixão pela locução? O locutor, a primeira vez que eu falei no microfone, que eu falei um poema, não foi num sarau. Foi dentro da Rádio Grande Rio AM em Itaguaí, com Carlos Branco, Rita Gemini e o Américo. E eu fui lá e falei, vamos lá ler um poema. Que eu me lembro assim, eu li. Eles pegaram a fita cassete e me deram gravar. E a minha voz estava grossa. Eu falei, o cara sacaneou, mexeu nisso aí, não é possível. Aí o pessoal, tua voz gosta de locutor, tal. E o Carlos Branco, grande radialista, trabalhei com ele numa peça de teatro depois do Eduardo Borsato, é um grande nome também que eu aconselho vocês a convidarem, se ele estiver disponível. E é um cara muito importante para a nossa cultura aqui na região. E o que acontece? Ali eu vi que, eu falei assim, caramba, e o Carlos Branco me atentou para isso. E eu estava desempregado, passou um tempo depois eu estava desempregado, estava 16, 17 anos, fui procurar emprego em lava-carro, não sei o que coisa. Aí tinha um cara falando na Casas Pernambucanas, antiga. Aí eu falei, cara, eu faço isso aí. Isso aí nem sabia o nome. Eu falei, isso aí, faz isso aí, cara, fala aí, porque eu fazia na festa junina. Eu comecei em festa junina, que eu adoro festa junina, que tem uma ligação com Girard francês, a festa junina, que eu me arrepiava muito, eu gostava da questão do folclore, que eu sempre fui apaixonado. Então as coisas foram acontecendo, muitas coisas para mim, porque eu absorvia muitas coisas, não é que você quer fazer muitas coisas. Eu falei, eu absorvo isso, fui absorvendo. E aí o produtor, quando faz isso, quando eu ajudava na festa junina, então eu fazia festa junina para todo o meu bairro, ali no bairro Ipiranga, em Campo Grande, então eu fazia para todo mundo. Quando eu trabalhava no social, no grêmio da escola, o lado de política que eu gosto muito, eu fazia para todo mundo, o grêmio fazia, então sempre fazer pelo outro, entendeu? Essa que eu não. E como surgiu o amor pela literatura? Gosto muito não de literatura não, porque as pessoas falam assim, você tem que gostar de literatura. A gente se apaixona pelos personagens, pelas histórias, não propriamente pela literatura. Às vezes a pessoa fala assim, não, você tem que... Às vezes eu chego para a pessoa e falo assim, o que você gosta de ler? Aí eu não gosto de ler. Isso é um assunto que você gosta de ler basquete, você vai ler basquete. Porque quando fala literatura, você cria um estreitamento, uma elitização. Então, eu não gosto dessa situação, assim, não, eu faço literatura. Porque a pessoa pode ler outras coisas. Ela pode ler cozinha, gastronomia, entendeu? Assim, desde que ela lide com a literatura, eu te dizendo, eu entendi a sua pergunta, no sentido conceitual, que quando vai para a literatura, cria uma segmentação, uma elitização que não acontece e que não pode acontecer, porque senão a gente vai fazer arte igual antigamente. Aí tem a burguesia, os mecenas e os artistas, quer dizer, fica naquele mesmo nível. E não é para isso que a gente faz arte, né? E como você é engajado nesses eventos culturais, produção, e me fale um pouco na sua visão a questão dessas leis de incentivos culturais. A lei, como eu venho falando e prolatando e divulgando exaustivamente nesses anos todos, desde 1990 que eu publiquei meu primeiro livro, então, as leis, elas fazem com que o artista pense assim. É um antolho, mas um antolho bem gigante. É um antolho marítimo, digamos assim. O cara fica dentro do mar, crente que está tomando banho, crente que está se divertindo, mas tem as bordas ali que o governo determina. Você não pode passar daqui. Então, o artista, ele fica limitado
perante as leis. O artista, pelo que eu saiba e conheça, e tem vários professores de História da Arte que podem estar vendo agora essa entrevista, ele sempre, a arte, combateu o Estado. Teve um embate, teve, sabe, o cutucou, o provocou. Que o artista provoca, eu gosto de provocar. Ou provocar o seu riso, o seu ódio. Eu não concordo com você, Gerard. Cara, isso é muito maneiro. Ela já criou uma parada, eu falei assim, eu não concordo. O maior elogio que eu recebi até hoje foi no poeta JJ Gimondi, falou assim, cara, eu não concordo do jeito que você escreve algumas coisas, mas você escreve, eu acho que você escreve pra caramba, mas eu não concordo da maneira que você escreve. Então, assim você discordar, você está fazendo o cara discordar. Isso para mim é arte. Então, a lei, ela te impõe um pensamento. Você pensar antropologicamente, filosoficamente, o artista nunca precisou do Estado, nem do município, nem do federal, estadual, nenhuma. E agora a gente tem leis que o artista, que eu preciso, não tem um apoio cultural, não tem apoio do governo. Não precisa. Você não precisa, nunca se precisou. Quando os artistas fizeram arte em 70, teve aquela grande ebulição aqui no Brasil, ninguém precisava do governo para nada, as pessoas estavam querendo enfrentar o governo. E aí você não pode, mas não tem enfrentamento ao governo. E aí vira uma arte de entretenimento. É outro segmento. Eu continuo falando da arte do engajamento, continuo. Porque está fora de moda, já partiu. Eu falei, não, a arte ela tem que mudar. Você tem que olhar um quadro, olhar um pensamento e mudar. Quando eu escrevi para você, o Dente Cariado de Cristo, com os 16, eu falei assim, aí você teve dente cariado ou não teve? Quando eu escrevi meu outro livro, Raivódio, que é um neologismo, o Raivódio, você olha assim, você está querendo uma segmentação. Quando eu fiz um terceiro livro, eu gosto muito do nome, de impactar, chamado Perfume do Átomo. Mas o átomo tem perfume? Não tem? Eu gosto de trazer a pessoa para deslocar, é um deslocamento. Entendeu? E o pessoal, quando está dentro de uma lei, seja a Rouanet, qualquer tipo de lei, ela não consegue sair fora daquela caixinha. E o artista não consegue ver como trabalha a bilheteria, como vai para a rua. É lindo, temos espaço lindo aqui na lona, temos várias outras lonas. Mas daqui para as comunidades ninguém vai. Então está faltando esse contato na praça que era o circense medieval. A época mudou? Mudou, não estou falando que não mudou. Mas para a sobrevivência desse artista, quem você acha que deveria arcar com isso? Sempre foi o público. Em vários países do mundo é o público que aprova. Tá, mas na praça, como seria isso? Você tem desde o circense, tá? Que você pode passar um chapéu, que as pessoas ficam gratas, só que os artistas brasileiros, eles só fazem isso lá fora, que aqui a gente fica muito orgulhoso, muito metido, muito snob. Mas quando ele bota o chapéuzinho dele lá no metrô de Nova York, ele fica todo bobo. Ele fica com 3, 4 mil dólares no bolso, que ele não vai conseguir ganhar aqui fazendo casas de show na Zona Sul todo sábado e domingo. Ele não vai conseguir isso. Entendeu? Então o artista fica muito medroso em reinventar coisas. Não existe, eu sou super internet, mas não existe só internet. O grande problema da internet, você tem 100 mil visualizações e não tem 100 pessoas no show. Então eu não sou o dono da verdade assim, mas tem que reinventar essas possibilidades. Então está faltando o quê? O presencial. Divulgação, eu trabalho com divulgação, com marketing digital. Eu pego e jogo. Aí o cara, mas não foi 100 pessoas. Eu falei, meu irmão, aí a culpa não é minha. Tem o seu trabalho, tem o seu valor, tem a chuva, o sol, tem outros elementos que interferem do público chegar até lá. Tem a segurança. Você não pode levar a família, eu vou levar a família toda no teatro. É caro. No cinema, é caro. E aí eu não concordo com a lei de novo, porque vem o governo fazer uma lei e você fala assim, é 20 reais, o governo faz uma lei e dá 10. Não dá droga nenhuma, ainda manda o cara dividir o que ele fez. Eu vou lá no sacolão pegar um dinheiro com um camarada, na farmácia, na empresa, não sei o quê, e o cara ainda quer dividir 10 reais para dar para o governo e 10 reais para... Quer dizer, não vai dar certo. A lei o tempo todo, e o artista tem que, não é ser contra a lei, entendeu? Mas fugir desses parâmetros que não estão dando certo. Está aí o resultado da nossa arte. Tem algum sonho que falta realizar? Peraí, o Girardi vai responder essa pergunta na segunda parte dessa entrevista. É só clicar aqui nesse vídeo ou então na descrição tem o link para você assistir a segunda parte dessa entrevista. Olha que essa parte do papo também tá muito legal. Clica aí e assiste.